Um corretor de imóveis bem-sucedido, viajante do mundo, esposa e mãe. Agora, um acusado de assassinato. Nos últimos 14 anos, ela parece ter vivido a melhor fase da sua vida. Mas, de acordo com a polícia do Texas, ela vem escondendo um segredo sombrio desde 2012. Os legistas do condado de Tarrant concluíram que ela foi esfaqueada mais de 100 vezes. A polícia afirma que ela seria uma assassina a sangue frio. O erro que essa mãe suspeita de assassinato teria cometido e que, segundo a polícia, ajudou a solucionar um caso sem solução há mais de 10 anos. Estamos em On the Case, apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Não se pode fugir do passado, especialmente um supostamente tão sombrio quanto o da corretora texana Mira Velásquez. Por enquanto, ela mora em uma cadeia do condado. Ela pode perder a liberdade para sempre, acusada de homicídio qualificado. Agora, acho que dá pra ver nos olhos dela, quando você olha essa foto policial, que a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Mas pergunte-se, essas lágrimas são de alguém acusado injustamente? Ou são as lágrimas de uma assassina que não conseguiu mais fugir das consequências do que ela fez, supostamente, mais de uma década atrás? Nosso detetive de homicídios recebeu uma ligação do FBI informando que o processo de IgG havia identificado uma suspeita em potencial, Mira Velásquez, de 42 anos. Ela era amiga próxima da vítima e morava a poucos quilômetros do local do crime. Com essa nova informação em mãos, a unidade de homicídios iniciou uma investigação complementar sobre a senhora Velásquez. Em maio, eles conseguiram obter uma amostra de DNA de um lixo descartado e nós a enviamos para o nosso laboratório forense para uma análise mais aprofundada. O laboratório determinou que o DNA era compatível com a gota de sangue recuperada da cena do crime. Trecho da coletiva realizada hoje em Arlington, Texas, sobre a prisão de Mira Velásquez. Agora, parece que o suspeito de assassinato tem vivido uma vida de luxo desde aquele dia em 2012. As redes sociais dela mostram ela viajando pelo mundo, Paris, Jamaica, realmente vivendo um sonho com a família ao seu lado. Agora quero te mostrar como esse caso sem solução surgiu e o que dizem que Velásquez deixou para trás, que ajudou a polícia a desvendar esse caso. Quero que você conheça a vítima dessa história, Iracema Chaves. Ela tinha 33 anos quando foi encontrada morta, a facadas dentro de seu apartamento em Arlington, em janeiro de 2012. A polícia diz que ela foi esfaqueada mais de 100 vezes. Uma das principais evidências é este vídeo da noite do assassinato dela. Segundo a polícia, o vídeo de vigilância mostra uma figura sombria de moletom subindo as escadas para o apartamento de Chaves. A pessoa mantém a cabeça baixa e tenta abrir a porta, mas depois disso, ela apenas espera. E depois de cerca de 1 minuto, a porta se abre e essa pessoa entra. Os familiares foram ver Chaves na manhã seguinte e a encontraram morta. Os legistas do condado de Tarrant concluíram que ela foi esfaqueada mais de 100 vezes. Foi relatado o desaparecimento de uma televisão do apartamento. Acreditamos que o assassino levou a televisão. Os detetives na época conduziram uma investigação muito minuciosa, seguiram várias pistas, mas não conseguiram identificar plenamente o suspeito. Agora, como você viu nas imagens de vigilância, não havia sinais de arrombamento no apartamento de Chaves, o que pode indicar que ela conhecia seu assassino. Mas o assassinato de Chaves ficou sem solução. O site de Arlington classificou o caso dela como um caso sem solução e publicou o perfil esperando que alguém envie uma dica que leve a uma prisão. A polícia diz que depois de processar a cena, eles tinham uma prova crucial. A pista forte que nós tínhamos era uma gota de sangue fresco que foi encontrada em um suporte de TV no quarto dentro do apartamento. O laboratório forense determinou que a amostra de sangue não veio da vítima e pertencia a uma mulher hispânica não identificada. Os detetives inseriram o perfil de DNA no CODES, que é o banco de dados nacional usado para comparar perfis de DNA em investigações criminais. Nunca tivemos uma correspondência. Em 2016, 4 anos após o assassinato de Chaves, a amostra de sangue retirada de um suporte de TV no apartamento dela foi enviada à empresa de testes de DNA Parabon Nanolabs. A empresa conseguiu montar um perfil de como o assassino poderia ser. Veja o que eles alcançaram.
Uma mulher que acredita-se estar na casa dos 20 anos. Vamos parar um momento para falar sobre isso. O fato de que a tecnologia, já naquela época, tinha se desenvolvido a ponto de você poder criar uma imagem assim é simplesmente incrível. Mesmo com a imagem, o caso de Chaves seguiu sem solução, supostamente por mais 10 anos. Então, em novembro de 2024, nossos detetives de homicídios, nossa equipe, se reuniram com o FBI e informaram sobre o perfil de DNA desconhecido que tínhamos. Pedimos ao FBI que considerasse usar a genealogia genética investigativa para gerar uma pista para nós. Eles concordaram de forma muito gentil. Em 2024, a polícia de Arlington pediu ao FBI para ajudar no caso e testar a amostra de sangue usando genealogia genética. Joseph Scott Morgan, professor de ciências forenses aplicadas na Universidade Estadual de Jacksonville e experiente investigador de mortes, vai se juntar a mim em instantes para explicar como essa tecnologia funciona. Basicamente, permite identificar um suspeito por uma amostra de DNA, analisando sua árvore genealógica em bancos de dados públicos como o 23andMe. A polícia, neste caso, não vai dizer de onde veio a pista que os levou até Velázquez. Por fim, as autoridades, no entanto, passaram a focar nela como uma possível suspeita em janeiro deste ano. Ela, mãe de 42 anos, aparentava nas redes sociais atuar como corretora de imóveis em Dallas-Fort Worth. A polícia afirma que ela conhecia a vítima, eram amigas próximas, e Velázquez morava perto de Chavez em 2012. Ela era amiga próxima da vítima e morava a poucos quilômetros do local do crime. Com essa nova informação em mãos, nossa unidade de homicídios começou a conduzir uma investigação complementar sobre a senhora Velázquez. Em maio, eles conseguiram obter uma amostra de DNA de material descartado no lixo e nós a enviamos para o nosso laboratório forense para uma análise mais aprofundada. O laboratório determinou que o DNA era compatível com a gota de sangue recuperada da cena do crime. Mira parece ter vivido uma vida que muitos invejariam nos últimos 14 anos. Em 2013, temos fotos mostrando Mira grávida em uma praia. E agora parece que ela tem um filho adolescente. Mira também viajou pelo mundo. As redes sociais dela parecem um blog de viagens, com lugares da Europa ao Caribe. É difícil acreditar vendo essas imagens, que ela é a mesma pessoa que agora tem uma foto policial. Acusada de homicídio qualificado em um caso de pura frieza, supostamente esfaqueando alguém, uma pessoa que ela conhecia, que era considerada uma amiga próxima dela, mais de 100 vezes de acordo com a polícia. Mas o estilo de vida luxuoso de Velázquez pode ter acabado de vez. Segundo registros do tribunal, após a polícia passar a focar nela como possível suspeita, eles começaram a vigiá-la. E sem que ela soubesse, de acordo com a emissora WFAA, eles seguiram Velázquez até um restaurante onde ela almoçou com amigos. A polícia afirma que após o almoço, ela foi embora. E então, policiais da paisana se aproximaram e recolheram 2 garfos de plástico que ela usou. E eles enviaram para análise. Eles também testaram um copo, segundo relatos, e um prato, de acordo com a WFAA. Agora, a polícia diz que o DNA de um dos garfos corresponde ao perfil de DNA do sangue encontrado no quarto, sobre o rack da TV de Irizima Chavez há 14 anos. Sangue que a polícia há muito acreditava ser do assassino neste caso. Segundo a polícia, em maio foi obtido um mandado de prisão para Velázquez. Durante uma abordagem de trânsito na semana passada, eles aprenderam. Ela está sendo acusada de homicídio qualificado. Neste momento, ainda restam muitas perguntas. Não sabemos o possível motivo do assassinato. A polícia afirma ter, além da amostra de sangue, o celular de Chavez, que forneceu o que eles estão chamando de informações muito valiosas neste caso, que deram muito contexto sobre como Chavez conhecia seu suposto assassino. Mira Velázquez. Eles afirmam que Velázquez já esteve no apartamento anteriormente. Não está claro se Velázquez já foi considerado uma pessoa de interesse em 2012, mas de acordo com esta coletiva de imprensa hoje, a polícia diz que ela conversou com os investigadores após sua prisão, mas não está claro o que ela pode ter dito. A polícia também disse que, neste momento, não buscam mais ninguém ligado a esse assassinato. Senhora, a senhora Velázquez foi entrevistada. E nessa entrevista obtivemos informações que serão úteis nesse processo. Eu não vou divulgar isso agora. Elas eram amigas. E a senhora Velázquez já tinha estado no apartamento antes. Mas conseguimos obter algumas informações dela na entrevista.
o que vai ajudar na acusação contra ela. A detetive responsável pelo caso foi questionada sobre o que significou para ela finalmente fazer uma prisão 14 anos após esse assassinato e como foi compartilhar a notícia com uma família que esperava por justiça e respostas há tanto tempo. Espere um minuto. Oh. Contar para a família. É por isso. E poder compartilhar isso com a família é o motivo pelo qual fazemos esse trabalho. Eles ficaram muito gratos. Foi emocionante. Mas todas as pessoas envolvidas nisso, seja você a detetive, seja você da equipe IGT do FBI, seja você perita atuando em cenas de crime, todo mundo que trabalha em um caso como esse sente aquela euforia quando ele é resolvido, sente a dor da família. E o motivo pelo qual todos nós nos dedicamos tanto é por isso. Recebemos agora o professor de Ciências Forenses Aplicadas da Universidade Estadual de Jacksonville, investigador de mortes com longa experiência, Joseph Scott Morgan. É sempre ótimo ter você aqui. E genealogia genética, há muitos casos que estamos vendo em que isso é usado para desvendar algo que parecia impossível de resolver. E neste caso, o FBI diz que em 2024 eles começaram a montar esse perfil de DNA. Já falamos sobre isso antes. Bem cedo na escola, percebi que ciência não era para mim. Então, para quem se identifica ou está assistindo agora, explicando em termos leigos, como funciona essa genealogia genética e como ela entrou em cena nesse caso do Texas? Bem, tudo isso, e aliás, obrigado por me receber de volta, Chris. Tudo isso surge de uma indústria que, sabe, agora surgiu por aí. E todo mundo quer descobrir qual é a sua ancestralidade, certo? Quais são nossos pontos de origem? Então, mesmo que você tenha, mesmo que você não tenha, você sabe, enviado uma amostra para uma dessas empresas, há uma grande probabilidade de que algum parente distante seu tenha enviado uma amostra. E por causa dessa rede que é criada ao fazer um perfil de DNA de um indivíduo, porque um dos objetivos dessas empresas é conectar pessoas também, porque se você está construindo uma grande árvore genealógica, sabe, para ver se você é parente de Carlos Magno, e quero dizer rei, sabe, o rei, sabe, de quem dizem que muitos de nós descendemos, porque é exponencial, sabe, quando você pensa. Mas se você traz isso para perto, você traz isso para mais perto de casa, você pode realmente ver com que primo distante você talvez tenha parentesco. E eu gosto de usar essa pequena metáfora. É como quando esse DNA é enviado e você o submete durante uma investigação criminal. Você tem um primo distante por aí que está apontando o dedo para você como um possível nome a ser adicionado à lista. E, Cris, esses números são tão astronômicos. Eles são impressionantes quando você pensa, porque antigamente tudo o que tínhamos era tipagem sanguínea, certo? Você sabe, os grupos ABO. E você sabe, o tipo sanguíneo mais raro é tipo AB negativo. E isso acontece eu não vou ser crucificado por isso, mas é tipo uma em cada 170 pessoas tem AB negativo. E agora você está falando de quintilhões e octilhões e todos esses tipos de valores numéricos. Então você pode ter alguém que já está no banco de dados. Eles não são acusados de nada. Eles estão só em um desses bancos de dados comerciais. Aí tem uma amostra desconhecida encontrada numa cena de crime. Ok, bem,
quando chega ao que interessa, se eles recuperaram isso, eles vão inserir isso nos bancos de dados aos quais têm acesso. E novamente volto àquela imagem de um primo apontando para você. É incrível pensar nisso. Quero dizer, eles disseram lá em 2012, sabe? Eles tinham essa gota de sangue que acreditavam ter vindo do assassino. Colocaram no CODIS, banco de dados do FBI, e nada apareceu. Você imagina que por 14 anos ficaram esperando respostas, até que desenvolveram essa tecnologia. 2024. O FBI assumiu o caso. Agora estamos aqui dizendo que eles acreditam que, supostamente, prenderam o assassino. Quero voltar ao que sabemos sobre o que aconteceu em janeiro de 2012, Joseph, porque Mira Velasquez é acusada de esfaquear a vítima mais de 100 vezes. E é como, só de ler isso, eu já penso em algo como... Se você fosse contar batendo na mesa 100 vezes, como... Quanto tempo isso levaria? Ótimo, Quero dizer, ótima só para você analogia, ter uma é isso aí. ideia. Quanto tempo levaria para você bater 100 vezes? Mas isso é muito mais horrível que isso. Como alguém que tenho certeza investigou, você sabe, muitas mortes por esfaqueamento, nos conte o que isso revela sobre esse assassino. Se ela supostamente fez isso, esse é o número de vezes que esfaqueou a vítima. Sim, bem, você tem que pensar sobre, sabe, não precisamos provar o motivo. Bem, digo nós, eu não faço parte disso. O promotor não precisa provar o motivo, mas você tem que pensar em uma motivação, certo? E uma das coisas que você vai ver nas ciências comportamentais é que eles começam a falar sobre coisas como excesso de violência. Bem, vemos evidências disso no mundo médico legal com a quantidade de traumas, certo? Não estamos falando de alguém atropelado por um carro com possíveis traumas extensos, certo? Você está certo sobre bater na mesa, porque toda vez que essa arma é utilizada em uma pessoa, isso é um impacto individual toda vez. Agora, alguns deles vão ser mais profundos do que outros. Alguns serão superficiais, porque você não vai ter tipo 100 feridas em uma área específica. Muito provavelmente elas estarão espalhadas por todo o corpo. Pode acreditar, a pessoa que está sendo esfaqueada, se ela está consciente disso, ela não quer ser esfaqueada. Então, o que ela faz? Bem, ela reage e tenta se defender. Então, esse indivíduo que é a vítima pode levantar o braço. Você pode ter o que parecem ser lesões de defesa, e isso é algo reacional que acontece. Sabe, as pessoas tentando bloquear e aparar, como dizem na esgrima. Se você bloquear assim, vai ter esses ferimentos aqui. Aí você pode ter esses ferimentos, sabe, mais concentrados no peito ou nas costas, dependendo da posição em que o indivíduo está. A pessoa pode rolar para longe, né? Você pode ter esses ferimentos nas laterais. Aqui está outro aspecto que vemos com violência excessiva. Muitas vezes você vai ter desfiguração, certo? Porque eles vão atacar o rosto, tudo bem. É por isso que muitas vezes, quando você tem esses casos de violência excessiva e frenética, muitas vezes a hipótese inicial é que havia uma relação próxima entre as pessoas envolvidas. Não quero dizer isso necessariamente em um sentido sexual, mas existe uma conexão, porque você precisa ter essa raiz para que o ciúme ou a raiva estejam impulsionando isso. Sabe quem você deixou tão irritado a ponto de fazerem isso 100 vezes? E sabe? E esse é o número que eles divulgaram, sabe? 100 ferimentos. E a gente nem sabe se isso é uma aproximação ou se eles realmente contaram 100 ferimentos diferentes. De qualquer forma, olhando por esse lado, é extenso. Então, quem quer que você esteja procurando tem que pensar que essa pessoa provavelmente está no círculo mais íntimo. Eles conheceriam essa pessoa. Sabe, a menos que alguém seja psicótico e ataque uma pessoa, esfaqueando-a 100 vezes, geralmente você procura alguém com raiva suficiente para cometer esse ato horrível. E por enquanto não há nenhum motivo oficial. Sabemos, de acordo com a polícia, que eles eram amigos próximos. Um vídeo de vigilância mostra quem seria Mira Velasquez entrando no apartamento naquela noite, sem sinais de arrombamento. A polícia disse que era alguém que ela conhecia. Também havia uma gota de sangue aparente. Se isso não tivesse sido deixado, talvez a prisão não ocorresse. Claramente, certo? Mas ao mesmo tempo, eu penso, se eu sou um advogado de defesa, eu poderia dizer que elas eram amigas. Ela estava na casa o tempo todo. Tipo, ela estava lá e cortou a mão na TV. Tipo, o que esse sangue pode provar, já que a polícia estava muito confiante no trabalho da perícia em 2012, com o qual eles se sentem seguros. Você sabe, a forma como esse sangue foi manipulado, como ele foi tampado, mas... Sim. Como os promotores poderiam argumentar que não só é o sangue dela, o que o DNA comprova, mas que é um sangue que foi deixado ali durante a prática de um crime tão terrível? Sim.
E muitas vezes você vai ter autores, Chris, que quando estão usando uma faca, e a maioria das pessoas não pensa nisso. Só, sabe? Cientistas como eu pensam nessas coisas, pois precisamos analisar essa dinâmica, certo? O sangue fica muito, muito escorregadio. E pode confiar em mim com 100 ferimentos no corpo. O indivíduo que fez isso, o autor, em primeiro lugar, certamente teria sangue nele, com certeza nas mãos. Nem preciso falar da faca. Mas o que acontece? A faca e as superfícies dela, quando você a segura, não importa o tipo de pegada após 100 vezes. E principalmente a força, o cansaço que surge, porque haveria cansaço. Imagine fazer 100 repetições de bíceps, certo? E você está sendo levado assim, sabe, completamente fora de si. Fica escorregadio. E o que você vai descobrir, particularmente se não tiver uma proteção para a mão, sabe, voltando ao K-Bar, lá em Idaho, certo? Aquela tinha uma proteção ou uma barra atravessada, certo? E isso deveria impedir alguém de deslizar pela lâmina, mas se você estiver usando algo como uma faca de açougueiro que você tem no armário da cozinha, sem proteção para a mão, ela pode escorregar na lâmina e te cortar. Mesmo naquele cantinho ali, pode te cortar. E aquela gotinha de sangue que você pode encontrar, não se pode assumir que todo o sangue ali pertence à vítima. Eles fizeram um trabalho primoroso nesse caso, porque de todo o sangue, como disse antes, haveria uma grande quantidade de sangue. Eles encontraram aquela única gota. Acreditam a partir daquela única gota, de acordo com o que ouvimos, que eles fizeram a fenotipagem naquela gota de sangue, o que meio que criou um perfil. Não é o mesmo que a genealogia genética, mas eu acho que eles identificaram o indivíduo como sendo do sexo feminino e identificaram o indivíduo como latino, hispânico, eu acho. E essas são coisas que você pode fazer com um perfil que indica, sabe, a raça. Eles podem até determinar a cor do cabelo e tom de pele, Chris. Altura. Existem essas coisas previsíveis que você procura e você ficaria surpreso com quão perto eles conseguem chegar. E você não disse que havia, tipo, uma renderização que tinha sido feita ou algo assim? Bem, esse era o lance. Onde essa renderização, onde era 2016, eles pegam essa gota de sangue, conseguem juntar tudo. Qual pode ser a aparência do assassino ou a quem o sangue pertence? E então você olha para uma foto de Mira Velásquez e é exatamente igual. E é uma daquelas coisas porque eu acho que em muitos dos nossos casos que vamos abordar. E agora com a IA, você sabe, eles projetam como uma criança desaparecida poderia aparecer hoje com 25 ou 35 anos, ou seja, qual for o caso. Muitas vezes você pensa, é ótimo ter essa tecnologia, mas quão precisa ela é? Quão precisa ela realmente pode ser? Muito diferente. Você sabe a situação com a qual estamos lidando. Uma gota de sangue e dizer, é isso. A pessoa se parece, e então para que seja, quero dizer, idade, sabe, rosto, cor do cabelo, é incrível simplesmente comparar lado a lado como isso aconteceu. Sim, é impressionante o nosso avanço nessa área. As pessoas comentam sobre genealogia genética forense e sou fascinado, pois tem utilidade incrível. Mas eu me lembro dos velhos tempos em que fazíamos modelagem em argila, sabe, de suspeitos ou de vítimas e esse tipo de coisa. E você tenta se envolver nisso e meio que observa. E eu sei que todo mundo aí fora pensa, talvez até pareça, cara, com a fenotipagem. Caramba, impressionam as representações que vi dessas imagens e eles já tinham isso há muito tempo, sabe, em 2016, quando divulgaram essa imagem do suspeito. E então você sabe, você avança e meio que pela medida deles, isso é o que eles estão dizendo. Não somos nós dizendo isso porque, sabe, ainda não foi a julgamento. Na visão deles, eles acham que tem, sabe, chegaram a um suspeito aqui. Sim. E, para finalizar, temos muitos desses casos. Tem a história de Leslie Prayer, mulher morta no condado de Montgomery, Maryland. Penso nisso porque foi um caso de assassinato sem solução de 2001 que acabou sendo resolvido. Em 2024, bem parecido com esse caso, as pessoas podem assistir nossos episódios anteriores sobre ele. E então você tem essa história onde, sabe, você vai para Arlington, Texas. O site deles tem uma seção de casos não resolvidos. E a história de Iríssima Chavez, o caso dela é um dos muitos assassinatos não resolvidos ao longo dos anos. E há tantos casos não resolvidos que as pessoas nunca vão saber que existem por aí. Mesmo assim, agora temos essa ferramenta que parece funcionar muito bem, pegando o que parece impossível, um caso impossível, e então resolvendo, como vemos.
É uma questão de recursos? O que é necessário? Sei que não basta estalar os dedos para achar o suspeito, mas por que isso não é feito mais vezes? Por que o FBI precisa ser assim? Eles precisam selecionar quais casos são bons candidatos para essa tecnologia? Acho que tudo começa, Chris, com a viabilidade da amostra deles. Você sabe quanto material de amostra eles têm? São testes destrutivos. Há algo em que se basear, e voltando só um segundo ao que você estava se referindo, tipo, há toneladas de casos assim, e eu cubro esses casos o tempo todo no meu podcast porque eu realmente me importo. Tenho muito carinho pelos mortos, os que não têm voz, certo? Então, há muitos corpos não identificados por aí, certo? Sim. E eu afirmo que se você consegue determinar quem é alguém e essa pessoa pode ter tido um fim brutal, esse é o primeiro passo para uma investigação bem-sucedida, sabe? Já participei de casos assim anos atrás em que trabalhávamos em um caso e havia uma vítima de homicídio desconhecida. Se você souber quem ela é, você começa a investigar esses círculos menores, você sabe com quem elas se relacionam e seus círculos de convivência. Como dizem, aquela família, relações sociais, entre outras coisas. Bem, o que também funciona com potenciais agressores, você sabe. Pense sobre qual era a conexão entre esses dois indivíduos. E isso é algo que eles vão investigar neste caso à medida que avançam, sabe? Para tentar entender a relação entre quem o promotor nomeou como suspeito e a vítima, quem ficou com 100 feridas de faca, Sim. sabe? Qual é o motivo por trás disso? Tentar entender a dinâmica disso. Sim, e a detetive na coletiva de imprensa hoje ficou emocionada quando foi perguntada sobre como foi o momento em que ela informou à família de Irise Machavez que eles haviam feito uma prisão. E você só consegue imaginar como deve ter sido isso depois de esperar tantos anos, depois de saber que uma pessoa querida foi vítima de algo tão horrível quanto o que aconteceu com ela. Vamos ver o que acontece a seguir. Vamos ver se há uma possível explicação para tudo isso por parte da defesa. Claro, Mira Velásquez é inocente até que se prove o contrário e continuaremos acompanhando esse caso de perto. Joseph Scott Morgan, você pode ouvir o podcast dele, Body Bags, um dos melhores que existem, professor de ciências forenses aplicadas na Universidade Estadual de Jacksonville. É sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. Claro, Chris, obrigado. Isso é tudo do On The Case pelo Law and Crime. Inscreva-se no YouTube, Spotify e acompanhe também no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.